esse relatório, olha só, Vivi, é um dos melhores relatórios que eu li, porque ele traz várias percepções. Põe na tela ali a capa do relatório, só para as pessoas saberem de qual relatório a gente está falando. É da NIRA Data, ou NIRA Data, né, se a gente aportuguesar aí a palavra, e esse relatório se chama Democracy Perception Index 2025, ou seja, o índice de percepção da democracia em 2025. Então, é um relatório onde eles estudam em mais de 100 países, tá? Entrevistam mais de 110 mil pessoas e, com isso, estatisticamente, conseguem representar 91% da população mundial. E, gente, fica com a gente, porque vocês vão ouvir coisas assim brutais aqui, brutais, e até várias bem interessantes, e que vão em linha com o que a gente estava falando aqui, com o que eu estava falando aqui, do estrago que Donald Trump está fazendo para a visão dos Estados Unidos no mundo inteiro. Mas por que é importante esse relatório? E eu vou até começando falando de uns dados que eu não trouxe os gráficos aqui. Porque, por exemplo, Demore, eles perguntam, olha que interessante essa pergunta, eles fazem a seguinte pergunta no relatório: o que quer dizer democracia para você? Qual a principal função da democracia? Porque democracia, gente, é só uma palavra. Igual cadeira, igual mesa, igual computador. Tudo isso é uma palavra só. O significado da palavra para as pessoas é o que, no final das contas, interessa. Tem um monte de gente que defende liberdade. Mas o que essas pessoas estão defendendo? Isso que é importante. Então, um monte de gente defende democracia. Então, em vários países do mundo, democracia as pessoas associam a um regime que melhora a sua qualidade de vida e melhora a sua condição econômica. Isso é o que as pessoas entendem por democracia. É a definição mais popular no mundo de democracia. Sabe o que vem lá em terceiro lugar? Mas assim, disparado atrás, muito atrás, essa percepção de poder votar em quem você quiser, essa percepção de que os direitos são preservados. Então as pessoas não têm a mesma visão sobre o que é democracia. Então essa é coisa... O problema, Edu, é que isso, a sua vida pode melhorar em ditaduras também, né? Então esse conceito vai para o espaço, né? Total. Isso é muito importante ter. Mas aí vamos lá. No mundo inteiro, eles fizeram essa pergunta e esse é um relatório espetacular. Eu vou até ver se o pessoal da produção pode pegar o link depois. Enquanto eles preparam aqui, eu vou mostrando para vocês os dados e no final a gente põe o link para quem quiser baixar. Ou no final do N1 hoje a gente põe o link para quem quiser baixar o relatório, porque vale a pena baixar esse relatório, tá? Vamos lá. Pergunta que eles fizeram e que foi um choque. Essas perguntas foram feitas em abril, então nada é mais recente do que isso. Trump já tinha anunciado as tarifas dele em relação ao mundo inteiro, já tinha feito aquela roubalheira lá de questão de criptomoeda e etc., já tinha xingado tudo que é país, dito que queria anexar a Groenlândia, o Canadá como mais um estado americano, então já tinha tido essa confusão toda. E a gente falando, cara, esse negócio vai ter um impacto enorme e a China está se aproveitando disso para, assim, dar outro salto em relação aos Estados Unidos. O primeiro grande salto foi durante a Covid, que fez o lockdown desde o primeiro dia, etc. Está acontecendo esse segundo salto. Olha só, pela primeira vez na história, em abril deste ano de 2025, a China ultrapassou os Estados Unidos na forma como é vista pelo mundo inteiro. Uma visão positiva ou negativa? Põe o gráfico na tela, porque esse gráfico é impressionante. Pela primeira vez na história, isso é a percepção que o mundo tem, positiva ou negativa, em relação às maiores potências do mundo. Como é que é medido esse índice? Simples. O número de países que têm uma percepção positiva, menos... e quanto que é esse número, menos o número de países que tem uma percepção negativa. Então, você tem 50% percepção positiva, 50% percepção negativa, dá zero. Você tem 60% percepção positiva, 40% negativa, 60 menos 40, dá 20. Os Estados Unidos, ele sempre teve ali uma percepção positiva, que era 20 pontos percentuais mais ou menos maior que a negativa. Tá ali na tela, tá vendo? Os Estados Unidos é a linha azul, lá em cima, tá? Então, ele sempre teve uma percepção acima de 20. A China,
tinha ali perto do 0-0, ou seja, o mesmo número de países que achava que a China tinha uma imagem positiva para eles, tinha de países com uma percepção negativa de China. E Rússia, uma percepção bem mais negativa do que positiva. Olha o que aconteceu em 2025. A percepção dos Estados Unidos no mundo desmoronou com Donald Trump. O índice veio de ali 22%, o índice veio de 22% para em torno de -5 ali. Isso quer dizer o seguinte, gente, os Estados Unidos hoje tem mais gente no mundo que acha os Estados Unidos um país danoso, ruim, mau exemplo, tudo que gere uma percepção negativa, do que pessoas que achem os Estados Unidos algo positivo. Ah, Eduardo, mas eu sempre achei isso. O problema é teu que você sempre achou isso. Que bom que você sempre achou isso, mas o mundo não achava. Agora, olha a China. Olha o que a China está conseguindo fazer. Isso aqui é o que o pessoal chama de soft power. Soft power é aquele poder que você gera, que é o poder cultural, é o poder das pessoas gostarem de você ou não gostarem de você. É o poder que você tem com os estereótipos que são criados em cima da sua figura e da figura de quem nasce no seu país. Olha só, China não para de crescer, Rússia também não para de crescer, mesmo com a guerra. A percepção de Rússia ela ainda é negativa se você for olhar o resultado líquido, mas já é quase igual a dos Estados Unidos. Agora, põe os próximos gráficos que eu vou mostrar para vocês como tem mais dados interessantes para a gente. Esse gráfico mostra o seguinte, país por país, os países que têm uma percepção positiva dos Estados Unidos e os que têm uma percepção negativa dos Estados Unidos. Vocês vão ver que a maior parte da percepção positiva dos Estados Unidos está onde? Na América do Sul e África subsaariana. Não, o gráfico de cima, a parte de cima. Na América do Sul, onde está verdinho ali. América do Sul e a África abaixo do Saara. O que isso quer dizer? Isso, gente, é o poder cultural. Isso é o soft power. Então vocês veem que na Europa toda negativa, na China negativa, na Austrália negativa, na Indonésia negativa, na América do Norte negativa, México negativa. Então é o seguinte, gente, é por isso que o Brasil é um país tão importante para os Estados Unidos. Agora, na parte de baixo desse relatório, olha ali, a maioria dos países que tem uma visão negativa dos Estados Unidos está em vermelho. Países que têm visão positiva dos Estados Unidos, autoritários. Então, os países, olha só, os países democráticos não têm visão positiva dos Estados Unidos. Isso depois de Donald Trump. Repito, esta é uma pesquisa feita depois de Donald Trump. A quem Donald Trump está agradando? As ditaduras. Donald Trump é o ídolo das ditaduras. Donald Trump é o ídolo dos países autoritários. A China não é. Agora vamos lá, vamos botar no próximo gráfico que mostra o seguinte, em quais países a China tem visão melhor do que os Estados Unidos? Todos. Seja democrático, seja autoritário, seja nas Américas, seja na região da Ásia-Pacífico, todos. Em todas as regiões a China tem uma visão melhor que os Estados Unidos. Perigo para os Estados Unidos. Primeiro, qual a região do mundo onde a China tem mais visão positiva em relação aos Estados Unidos? Oriente Médio. O que tem no Oriente Médio, gente? O que tem no Oriente Médio? É a energia do planeta. A energia do planeta está no Oriente Médio, né? Outra, bota ali para baixo para mostrar uma coisa interessante. 79% do mundo prefere a China do que os Estados Unidos hoje em dia. Ou seja, para cada quatro países que preferem a China, um prefere os Estados Unidos. Isso é absurdamente relevante. Isso mostra a troca de bastão que está acontecendo no poder do mundo, porque é poder econômico e é o soft power também. É o poder cultural. Agora, próximos duas tabelinhas rápidas para vocês, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Essa mostra aqui quais são as figuras mais famosas do mundo, mais populares do mundo, que mais gente conhece. Você lembra aquela época que falavam o seguinte? O Pelé é a segunda figura mais famosa do mundo, só perde para Jesus Cristo? O pessoal falava.
Tinha gente que falava o contrário, né? O brasileiro também adora daquela exagerada. Não, o pessoal conhece mais o Pelé do que Jesus Cristo no mundo. Enfim, esse gráfico diz o seguinte: qual o percentual das pessoas no mundo que já ouviram falar de Donald Trump? Quase 90%. Ele é a figura política mais popular do mundo, mais popular no sentido de conhecida. Então, que é mais... quando as pessoas dizem o nome, elas falam, tudo bem, eu sei quem é. A segunda mais popular, o Vladimir Putin. O Xi Jinping vem bem atrás, só 63% do mundo conhece o Xi Jinping, ou se lembra pelo nome que ele é. Se você pegar o Narendra Modi da Índia, aí é bem menos ainda. Você está falando que 1/3 do mundo só conhece o cara pelo nome. E aí ele pega figuras que não são políticos, figuras culturais, de negócios, líderes espirituais. E aí os 3 mais conhecidos do mundo são o Musk, o Papa Francisco, a gente está falando de uma pesquisa ali de abril, e o Bill Gates, tá? Vamos lá, e a Angelina Jolie também bem perto dos 3, com 70% de conhecimento. Agora vamos ver qual que é a percepção que o mundo tem dessas lideranças. Qual a liderança mais rejeitada do planeta? Donald Trump. Donald Trump é muito mais rejeitado, 57% do planeta rejeita Donald Trump. Ele é, pasmem, muito mais rejeitado que o Putin. O Xi Jinping, ele tem 31% de rejeição, é metade praticamente da rejeição do Trump. Ah, mas é porque ele não é tão conhecido, então também a aprovação deve ser menor. Não, a percepção favorável, mesmo assim, é maior do que a do Trump. E das figuras que não são políticos, quais são as mais rejeitadas do mundo? A mais de todas, Elon Musk. E quais são as que têm a visão mais positiva? Papa Francisco, Angelina Jolie e o Bill Gates. Bill Gates que virou progressista entre os empresários. Acreditem se quiser, mas é o que aconteceu. E é o que realmente adotou a postura mais contrária ao Donald Trump. Então vejam, gente, e atrás vem o Dalai Lama. Então veja o seguinte, que é curioso, isso tudo mudou muito do ano passado para cá. Então existe sim uma força no mundo que tem que ser aproveitada, que tem que ser canalizada, que tem que ser articulada para combater o que representa Donald Trump. Ah, Eduardo, mas acabou de sair a eleição na Polônia hoje, os caras lá da extrema-direita ganharam. A Polônia é um dos poucos países da Europa, que tem uma visão favorável dos Estados Unidos e não negativa, que a gente viu nesse gráfico. E por último, de todos os países da Europa, quais têm a visão de que a democracia está trazendo resultados piores e tem uma visão mais negativa em relação ao seu próprio país? Adivinhem, qual país da Europa as pessoas que moram no país têm uma visão mais negativa em relação ao seu próprio país? Hungria. Não preciso dizer mais nada. Então é muito interessante esse relatório. É um relatório que mostra um panorama do mundo que não é o panorama que a gente vê anunciado, e isso é ciência, isso é estatística. Estamos falando de mais de 110 mil pessoas entrevistadas, o que estatisticamente, lembre-se que com 3 mil pessoas você faz uma pesquisa para a presidência no Brasil, um país de 220 milhões de pessoas. Estou falando isso, tem gente, mas o mundo tem 8 bilhões, 110 mil, quer dizer o quê? Eu já estou falando para as pessoas que estatisticamente é muito relevante. Essa é uma pesquisa que mostra coisas que vocês não vão ver em lugar nenhum.